Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias como essa que ouviremos hoje, que eu vou dizer que ele não é bombeiro, mas ele é veterano do bombeiro. Já você vai entender essa história aí. Mas antes de eu começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ativa o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Eu disse que ele não era veterano do bombeiro, mas é veterano do bombeiro, explico melhor. Recebo hoje com muita alegria meu grande amigo, Dr. Ricardo Vanzetto. Olá pessoal, olá o pessoal de casa, obrigado Coronel Pavão. É um prazer aqui estar entre amigos novamente, né? Depois de muito tempo, encontrar com vocês aqui e ter esse orgulho de colocar no meu currículo este podcast que certamente vai bombar aí nas redes sociais. Se depender de você, o Vanzetto, médico do Grau, ele é do sistema desde quando não chamava Graus, desde quando não chamava SAMU. Você estava me contando aqui. Serviço de atendimento médico de urgência. E foram 27 anos trabalhando no Grau, no Corpo de Bombeiros. Vanzetto, aqui quando o cara chega, a gente faz aquela pergunta assim, primeira pergunta. O que levou você a querer ser bombeiro? Claro que eu vou reformular essa pergunta para você. O que levou o Ricardinho querer ser médico e depois o Ricardo, doutor, querer vir trabalhar no Grau no Corpo de Bombeiros? Conta essa história para nós. Essa história é boa. Eu vou falar para você que eu sempre gostei de urgência e emergência, sempre, minha vida inteira, eu vibrava com esse tipo de coisa. E uma vez eu morava no Cambuci, ali perto, e uma vez eu estava passando pelo Cambuci e eu vi a USA encostando no quartel. Você já era acadêmico de medicina, certo? Eu era formado, eu era residente, na época eu fazia residência de pediatria. Eu acho que eu estava já no R3, ia fazer UTI. Estava fazendo UTI pediátrica. E, eu fiquei com aquele cara, eu vi o médico entrando, eu vi escrito médico nas costas dele. Eu falei, porra, tem médico que trabalha no bombeiro? Cara, porra. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E um dia eu estava de plantão, no hospital Santa Virgínia, lá na Moca. Na Moca. E aí eu tinha amizade com o Stefanelli. Que é meu amigo de infância. Roberto Stefanelli. E aí eu perguntei pro Stefanelli, ele falou do bombeiro, e eu comecei a conversar com ele. E aí ele falou, não sei o que, tal. E aí a gente ficou nessa história a conversa. E um dia me deu 5 minutos, eu fui até o quartel do Cambuci. Parei no quartel do Cambuci e eu lembro até hoje do Sentinela. Você deve lembrar. Lembra do Martins? Claro. O Negrão? Negrão, Martinzão. Cara, eu entrei, parei o quartel e ele... Ô, cidadão. Pô, o Martins não pode parar o carro aí. Eu tenho uma história fantástica com o Martins, daqui a pouco eu te conto. Aí eu peguei e falei, tá bom. Onde é que eu posso parar o carro? Por favor, só para na outra rua. Parei na outra rua. Aí eu vim a pé e ele me esperando. Eu falei, boa tarde, né? Meu nome é Ricardo Vanzetto, olha, eu gostaria de conversar com o médico aí, né? O que o senhor quer? Não, porque é isso, é aquilo. Cara, fiquei conversando com ele. Eles saíram para uma ocorrência, devem estar voltando, aquela história toda, e acabaram voltando realmente. Não demorou muito, eles encostaram a viatura, e eu nem lembro quem era o médico. O cara veio falar comigo, olha, você precisa mandar um currículo lá para a secretaria, é concurso público. Falei, cara, beleza. Bom, já sei o caminho, né? E aí eu conversei de novo com o Stefanelli, abriu o contrato de emergência pro SAMU. Que chamava SAMU na época. Aí eu falei, cara, o que eu preciso? Você precisa entregar esses documentos aqui. Eu entreguei na mão do Stefanelli e ele levou na secretaria. E aí me chamaram e aí começou o casamento. E foi um casamento legal, porque nunca teve briga. Fantástico. Nunca teve. E tô lá desde 1996. 96, caramba. Bom, você chegou lá, eu lembro muito bem que você tinha cabelo, né? Cabelo. Eu também tinha um pouco mais, com certeza. Eu tinha cabelo. Ralo, mas tinha. E eu me lembro assim, poxa, o tenente, né? Tirava a área, né? Tenente. E você lá. Porra, foi muita história. Foram 27 anos, né, Vanzetto? Claro que nesse período todo você viu muita coisa. Você chega num período, né, eu diria assim, do projeto, que na época ainda era Projeto Resgate, você lembra disso, né? Tinha até outro nome, SAMU. Verdade. Em que você chegou num momento de consolidação
né, da coisa, né? Já tínhamos saído daquela fase inicial, né? A gente já estava num período de consolidação do serviço, né? Ainda recente, eu diria, né? Tinha, sei lá, 5 anos que tinha começado o resgate, pouco mais. É isso aí. Eu cheguei na época das Willy Coach. Você ainda pegou as Willy Coach? Willy Coach novinha, chegaram, eu fui estreei a Willy Coach. Novinha, era a USA, né? Nova, viatura linda, né? Mas não servia para as ruas de São Paulo, né? Esburacada, né? Infelizmente. Da sua época, o Vanzetti, só para a gente lembrar alguns nomes, quem entrou junto com você nesse período, você se lembra? Cara, do meu concurso público foi a Silene. A Silene. A enfermeira, que está hoje, até hoje, lá em Campinas. E o marido dela, médico, também entrou, não é isso? Eu esqueci o nome dele agora, o Adriano. Isso. O Adriano entrou bem depois. Né? A Silene entrou na minha turma, acho que da minha turma de concurso, fui eu e a Silene. A Silene está nativa até hoje. Um beijo para ela. Se ela mora em Tu, né? Mora em Tu, se Eles moram em Tu. Mora em Tu. Abraço, Silene, abraço família toda. Eles moram em Tu. Desse período, Vanzeto, claro, né? A USA é um negócio emocionante, né? Não para, né? Você pegou uma época fervilhante, você correu na USA, correu no grupamento aéreo também, na aeronave. Se eu falar para você, conta uma ocorrência impactante, você não tem uma, você tem várias. Mas uma que vem na sua cabeça agora, do começo da sua começo de carreira como médico do grau. Paz. Cara, eu vou te contar uma. Você falou. Eu estava estagiando. Porque eu comecei a estagiar de sexta-feira. No lugar, uma vez, quando a Fátima tinha tido o filho dela. A médica Fátima. A médica, a doutora Fátima. Porque antigamente a USA era 2 USA, né? Cambuci e Casa Verde. Então ela rodiziava 4 médicos por dia. Casa Verde, Cambuci, Cobom e Águia. E à noite era só 3 médicos. Os 2 da USA e o do médico do Cobom. Não tinha aeronave à noite. Como a Fátima tinha afastado, porque ela tinha tido nenê, ela estava 6 meses afastada, então eu meio que saí no ganho, porque eu fiz um estágio bacana com o Pedro durante muito tempo. Pedro Rosolém. Abraço, Pedro. Depois ele virou diretor. Um beijo enorme no coração dele. E aí eu realmente eu estava estagiando com o Pedro, e aí teve uma ocorrência ali na Lacerda Franco, pertinho do Cruz Azul, onde um carro, não sei o que ele fez, ele passou direto num cruzamento qualquer, mas os 2 passaram direto. Mas deu uma paulada ali feia. Foi uma das primeiras ocorrências graves que realmente eu fui. Cara, você é impressionante como você não é nada, né? Sem a experiência. Se eu tivesse sozinho ali, eu ia sentar e chorar. Porque era desesperador. Pra você ter uma ideia, o pessoal que estava atrás, naquela época não tinha cinto de segurança. Era enfeite. Não tinha nem radar, né, de velocidade na época. Imagina. Então eu lembro que a menina que estava atrás do carro, ela foi jogada para frente no banco traseiro, ela bateu com a cabeça no motorista. Pra você ter uma ideia, os 2 dentes incisivos dela cravou no crânio do menino. Caramba. Cara, foi uma paulada absurda. O menino morreu, ele estava morto no local, a acompanhante do lado estava morta. Essa menina estava gravíssima, ela foi entubada e tinha uma outra do lado que tinha entrado em PCR e reverteram. Então eram 4 vítimas gravíssimas, 2, né? Outro assim, morrido. Mas eu fiquei completamente perdido naquela hora, né? Então é uma coisa que me marcou, porque ficou. Eu falei, cara. E assim, do mesmo jeito que me marcou traumaticamente. Falei, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E fiquei. Falei, cara, e ali foi, e aí teve mais uma... Porque eu imagino, eu tô tentando olhar com os seus olhos, né? Acho que eu consigo um pouco, porque, claro, você é médico formado, já tinha feito até residência. Você, o conhecimento técnico lá em cima, o conhecimento do atendimento dentro do hospital lá em cima, mas é uma realidade que, para quem não conhece, né, Vanzeto, mesmo com o cara, é caótico, né? É caótico, você trabalha com vários profissionais ao mesmo tempo, é medicina, é bombeiro, cortar coisas, é uma coisa cara, muito diferente. É muito louco, cara, é muito louco, porque realmente é isso aí. Não basta ser médico, não basta ser enfermeiro. E eu falo isso, falei minha vida inteira dentro do resgate, com os estagiários que chegam. Muitos chegam com aquele negócio, porque é grau, porque vai correr no bombeiro, na viatura, vai voar no Águia.
Cara, é muito glamour. Ah, vai sair no Datena. O Datena vai filmar. Cara, mas... E os bastidores disso ninguém vê. Ninguém vê. Então, assim, eu acho que é extremamente importante essa vivência. E eu não tinha essa vivência que eu estava estagiando. Depois eu fui para a ESB. Eu fui saber o que era uma empresa em ferragem. Eu fui saber o que era um incêndio. Porque ver fogo, o fogo tá queimando. Eu não fui no incêndio. Incêndio até tá ali. Tá lá dentro. Na área quente, na área morna. É ali. Entendeu? Ver o que é realmente um suicida. Então você começa a ter uma visualização de um contexto global que você não tem. O principal não é atender a vítima, mas é a segurança da equipe. Eu ia falar então, exatamente muitas vezes isso. A gente chega com a viatura. Quantas vezes eu cheguei na USA, a gente chegava com a USA, era a primeira viatura que chegava, ninguém saía correndo para ver vítima, não. Dependendo de onde era, vamos sinalizar, deixa o povo gritar. Vamos, porque senão eu sou o próximo. Você é a próxima vítima. E quem vai me socorrer depois? É verdade. Então, é uma visão que o glamour muitas vezes não enxerga, né? E que é perigosíssimo, né? Vai entrar na favela pra atender uma parada e um cara que já tá morto, tá azul já lá dentro. Você deixou minha mãe morrer, como aconteceu comigo. Eu tive que sair correndo de favela já. E os caras armados correndo atrás. É muita emoção, né, Vanzetton? Caramba. Vanzetton, assim, você estava dizendo, né? Esses seus primórdios, estagiário e tal, houve toda uma adaptação, né, até dos pronto-socorros, né, até das emergências, né, para receber vítimas que você levava para lá, os médicos, os bombeiros, até num grau de estabilidade muito diferente do que eles estavam acostumados a chegar na porta de uma emergência, né? Você teve essa percepção dos dois lados? Você conseguiu enxergar isso? Marrom, eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei no grau, o serviço de pré-hospitalar era muito mal visto pelos outros médicos. Eu vou te contar uma história que, na época, me deixou sem chão. Eu já não estava mais estagiando, mas eu já estava correndo. Então, pra você ter ideia, como médico do pré-hospitalar, ele era mal visto. Ele era mal visto pelo seguinte: é um médico que se formou, ele não teve competência para se instalar dentro de um hospital, ocupar um espaço dentro de um hospital, ele foi remover vítima na rua. Ok? Era isso. Tô te falando porque eu vivi isso. Sentiu isso. Eu tive um caso de uma senhora que foi atropelada ali perto aqui na Moca. Eu levei ela pro Tatuapé. Uma senhora atropelada, gravíssima. Entubamos a mulher, uma senhora, entubei, medicação. Quase essa mulher parou. Eu lembro perfeitamente da situação porque me marcou muito esse dia. E eu levei pro Tatuapé. Nós entramos no Tatuapé com a vítima, ela estava na sala de emergência, eu dei de cara com uma menina que se formou comigo. A menina, quando me viu de macacão, ela fez assim. Quem é esse cara? Vanzetton? Que é isso? Eu olhei pra cara dela e fiz, o quê? Eu falei, cara, você é médico. Você tá de mecânico. Ai, meu Deus. Eu falei, não, eu trabalho no SAMU. SAMU? O que é isso? Meu, você tem competência pra fazer o que você faz. Cara, eu perdi o chão na época. Eu imagino. Eu falei, cara, será que eu tô errado, no caminho errado da minha vida, né? Aí não tava. E aí o que aconteceu? O pré-hospitalar, chegando à sua pergunta, o pré-hospitalar foi se adaptando de uma tal forma que ele evoluiu tanto que o intra-hospitalar já não acompanhava mais. Não acompanhava mais. Então você chegava muitas vezes, aconteceu comigo várias vezes, de eu chegar com equipamento dentro do hospital, que o cara olhava pra mim e falava assim, cara, o que é isso? Isso aqui é um oxímetro de dedo. Que na época era uma tremenda novidade, né? Pô, vocês estão com o Propac, que é um monitor multifuncional? Cara, vocês estão com um respirador portátil? Pô, vocês têm bomba de infusão? Porra, caraca! Vocês estão medindo saturação? Vocês estão medindo... A gente teve muito tempo aqui um aparelhinho que era um laboratório portátil.
Eu cheguei a medir gasometria dentro do hospital, porque a gasometria do hospital não funcionava e demorava mais de 7 horas, porque ele saía de um lugar e ia para outro hospital fazer. Você fazia na hora. Eu preciso da hora da gasometria. Eu fiz na hora pro médico. O médico falou para mim assim, cara, você salvou a vida do doente. Com o aparelhinho que eu tinha, pequenininho assim. Com uma gota de sangue eu fiz a gasometria do doente. Então a medicina pré-hospitalar se especializou de uma tal forma... Hoje já tem a residência médica. Pois é. A evolução chegou nisso agora. Exato. Se especializou tanto, de uma tal forma, que o hospital não acompanhou. Então o hospital ficou devendo para nós depois. Queria eu encontrar ela agora e falar assim, o que você está fazendo da sua vida? Mas não tive a oportunidade. Seria interessante. Mas você sabe que, olha, poxa, a gente que acompanhou essa história inteira, né? Porque eu cheguei no Bombeiro em 91, né? Eu lembro dos primeiros médicos que foram contratados para o sistema. Júnior. Até hoje, o Honório. Até hoje, o Honório, a Júnia. Tinha um cara que saiu que era teu vizinho do Cambuci, que era o Dr. Oswaldo. Você lembra do Oswaldo? Oswaldão, morava lá no Cambuci também. Puta cara. Fui pra Mil. Exato. Então a gente viu essa história desenrolar. Então tudo que você está falando, eu tô aqui, né, lembrando de algumas histórias. Cara, a estrada, ela foi longa, foi exatamente o que você está falando. Mas uma coisa, a gente falou alguns nomes aqui agora, e é isso que eu queria falar, que eu acho que é o mais importante. O perfil dos médicos e enfermeiros que aderiram, que ficaram, é o cara do macacão. É o cara do macacão. É o cara do macacão. É o cara que gosta gosta da encrenca. Né? Se não gosta, não fica. Não fica, não aguenta. Não fica. E olha, eu vou dizer uma coisa, e esse modelo se repete, porque eu também acompanhei, você também, quando aí nós viramos grau, né? O grau passou a chamar grau e o SAMU passou a ser um serviço municipal. E quando, você vai se lembrar bem, quando as viaturas de atendimento do SAMU passaram a correr dos quartéis de bombeiro com os médicos do SAMU municipal, e incrível, cara. Chegava um médico lá, a gente dava uma olhada no cara e falava, putz, esse cara não fica. Batata, quero ir embora. Chegava, tirava ali um mesinho de plantão e ia embora. Chegava um cara com esse perfil, só putz, esse cara vai ficar. Ficava. E chegou ao ponto até, você sabe disso, que tinha, eu acho que não foi teu caso, mas tinha médicos que trabalhavam nos dois sistemas, né? Tem até hoje. Até hoje, trabalhava no lugar. Por quê? Porque o perfil, ele é muito parecido, você. É o cara que gosta disso, o cara gosta de ação, mas o cara não fica. Cara, você imagina, né? Eu lembro num concurso público que a gente fez, eu já estava como diretor do grau. Era eu e o Jorge na época, logo no comecinho. Doutor Jorge Ribeira. Ele já deu entrevista aqui. Braço. Encontrei ele agora há pouco. E eu lembro que o 01, o cara que passou em primeiro lugar, o 01 do concurso médico, ele era médico militar, já das Forças Armadas. Não sei exatamente. Veio muito cara com esse perfil. E eu lembro que quando ele chegou no dia da entrega dos documentos, tal, ele me pegou num canto e falou assim, que horas que nós vamos escolher as vagas? Eu falei, cara, a gente vai escolher a vaga assim, daqui a pouco, tal. Ah, não, porque eu sou, acho que é da aeronáutica. Eu sou médico militar, não sei o quê, eu tenho preferência. Não, você não tem preferência nenhuma, a tua preferência é igual a de todos. É concurso. Né? Existe uma hierarquia, coincidentemente você é o primeiro. Ah, porque eu queria ir para tal lugar e tal, ok. Não é, eu tô acostumado, eu já faço isso, trabalho no PS não sei das quantas, faço urgência, emergência, sou cirurgião. Eu falei, pô, legal, pô, bacana. Obrigado por ter vindo, né? Esse cara com 30 dias, antes de acabar o estágio dele, ele me ligou. Eu lembro até o dia, eu tava saindo da Secretaria de Saúde, tocou meu telefone, era ele. Ah, Vanzeto, tudo bem? Aqui é o fulano. Eu falei, oi, você tá bom? Cara, como é que eu faço pra assinar minha demissão? Eu falei, cara, mas já? 30 dias? Falei, demissão? Cara, primeiro que não é nem demissão. Você vai assinar a tua exoneração. Mas o que aconteceu? Eu falei, cara, não é pra mim. Aí eu falei, e você não pode perder médico, né, cara? Pô, é difícil pra caramba. Cara, difícil, aí você ficou naquele trabalho de ficar na orelha do cara, né? Mas o meu psicológico não é muito bom, não. Aí eu peguei e falei, meu fulano, qual que é, o que pegou? Ele falou, cara, aconteceu uma coisa que pra mim é inconcebível. Eu falei, o quê? Ele falou, vem acontecendo faz tempo, mas a gota d'água foi essa noite. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a gente foi pra uma parada, reanimou uma senhora no chão da sala dela. Eu falei,
Mas reanimaram? Não, a gente reanimou. Ela voltou? Não voltou. Eu falei, que pena. Eu falei, mas qual é o problema? Pra atender a vítima no chão. Aí, não, pô, imagina, acendi no chão, cara, entubei. Aí eu tive que lavar o laringoscópio na mesa. Pô, não é pra mim isso aqui é desumano. Eu falei, o que é desumano, cara? Como assim? Você é maluco, cara? Desumano é você não atender a vítima. Você tem que atender ela. Ué, você não tem uma maca, você tem o chão, atende o chão. Não, pô, depois eu fiquei lavando na pia. Eu falei, claro, você tem que usar de novo. Se te chamarem, como é que faz? Porra, não é pra mim, não sei o quê. Falei, cara, pensa bem, né? Tal. Enfim, no dia seguinte estava ele lá para assinar a exoneração. Tentei. Não é fácil contratar um médico, né? Tentei naquela lábia toda segurar ele, mas ele não ficou, não. E assim, é aquela história. Quando eu falo que o pré-hospitalar não é para qualquer um, não é, cara. É a mesma coisa que você fala assim, e o bombeiro? Bombeiro também não é para qualquer um. Não basta ser policial. Não basta fazer academia. O cara tem que ter um pouco de juízo a menos na cabeça pra ser. Porque senão o cara não fica, cara. É verdade, a gente brinca, mas é verdade. E o cara não ficou. Ele exonerou, foi embora. E assim tantos outros foram embora, porque é muito glamour e o cara não sabe o que é o bastidor por detrás. Mas é verdade, porque veja, vamos destrinchar algumas coisas da diferenciação do médico do pré-hospitalar. O médico dentro do hospital, primeiro que ele está num ambiente seguro. Total. Né? Controlado. Sim. Né? Poucas coisas podem surpreendê-lo, tirando, sei lá, uma intercorrência com o paciente, sei lá, mas tudo que acontece ali é mais ou menos previsível. Né? Agora, o médico se coloca numa situação, o médico que trabalha no grau, ele se coloca numa situação, primeiro, que ele tem que andar numa viatura correndo para chegar a algum lugar, ou seja, ele já começa o risco a partir do momento que ele é acionado. Sim. Que não existe no ambiente hospitalar. O paciente não vai a ele como no hospital. Exatamente. Exatamente. O ambiente que ele vai, ele chega. O ambiente que ele vai encontrar lá é completamente desconhecido. Completamente. Você já deu alguns exemplos? Pode ser na favela, pode ser embaixo da ponte, pode ser no meio da avenida, pode ser dentro do rio, pode ser dentro do incêndio, pode ser... Né? Eu já atendi com o policiamento, com o pessoal do tático armado atrás de mim. Quantas vezes? Dentro da favela. Aí você... pega esse paciente. Aí você tem que levar ele para o hospital. Seja por terra, seja por helicóptero, novamente você se coloca numa situação que envolve algum grau de risco. Sim. Tá certo? Para depois entregar esse paciente no médico, que aí sim o ambiente volta a ser controlado. Ou seja, é completamente diferente. Completamente diferente. E assim, você falou uma coisa verdadeira, eu já lembrei de 3 fatos aqui. Você sabe que eu quase morri 3 vezes, né? É mesmo? Não sabe. Já conta? Eu acho que eu lembro de uma, conta todos aí. A última vez foi no assalto lá de Campinas, no aeroporto de Campinas, lá no que teve aquele assalto. Lembro. Tava eu de plantão, lá em Campinas, que um major tomou um tiro na coxa. Isso. Aquele dia eu quase tomei uma rajada de metralhadora. Eu tenho a foto do bandido que tentou me matar, porque o Baep matou ele. Eu fui lá bater uma foto dele, fiz questão de guardar. Fiz questão de guardar. Eu tenho ele lá, pra ter certeza que ele estava morto. E 2 vezes com águia. Emergência com águia. Pane no motor. Caramba. Já deu tua cota já, né, Vanzeto? Ainda bem que você aposentou, né? Deu a cota, né? Eu tenho mais 4 vidas. Se tem alguma que passou, eu não percebi. Não percebeu. Ô, Vanzeto, olha, você agora, percorrida essa estrada inteira, né? Você faria tudo de novo? Faria. Recomenda um médico jovem? Porra. Cara, deixa eu olhar pra você. Tá me ouvindo? Vale muito a pena, velho. Você aprende, primeira coisa, aprende o que é trabalhar em grupo. Você não é mais individual. Porque o teu trabalho depende do trabalho dos outros. E o trabalho dos outros depende do seu trabalho. Então, é uma engrenagem que funciona tão bem, funciona tão... com tanta precisão, que é o que justifica e comprova a vivência desses tantos anos do sistema resgate. O paciente precisa de um médico, assim como o médico precisa da ocorrência, porque não adianta você ficar no quartel sem ter ninguém. Cara, passar um dia no quartel, 24 horas, 12 horas, sem ter ocorrência,
Cara, você não... O que você aproveitou da vida? Nada. Cara, o gostoso é sempre uma ocorrência, você viver aquilo, viver a emoção. Cara, é você olhar uma ocorrência que eu fui naquela, como chama aquela avenida do aeroporto, em frente ao aeroporto ali? Washington Luiz. Washington Luiz ou Roberto? Washington Luiz. Na Washington Luiz. Cara, eu tenho isso na minha memória, nunca mais vai sumir. Nós chegamos numa ocorrência, tinha uma moça que tinha caído, ela tinha caído numa moto, e ela não queria que ninguém pusesse a mão nela. Quando nós chegamos, o resgate chegou, o grau chegou, era SAMU na época, quando nós chegamos, que eu falei, ok, tudo tranquilo, eu sou médico do resgate, vim aqui para te ajudar. A menina olhou e falou, obrigada, e desmaiou. Cara, eu tenho o rosto dessa moça nos meus olhos até hoje. Então assim, ou seja, ela estava se segurando com dor, ela estava toda quebrada, tinha as pernas quebradas, estava bem arrebentada. Assim, ela estava se segurando para ninguém fazer nada que ela não quisesse. Quando ela viu que nós chegamos, ela deu a vida dela para nós. Ela falou, estou salva. Olha. Não sei nem se pode ser, essa foi a minha leitura. Claro. E ela desmaiou, ela se entregou. Entendeu? Então, cara, se você tem vocação para isso, tem vontade, estuda, preste o concurso. Faça a residência, que agora tem a residência. Porque hoje é obrigatório. Eu acho que sempre deveria ser, porque mais especialização para você. E venha trabalhar no grau, cara. Vale muito a pena trabalhar com esse pessoal do bombeiro. É uma coisa fantástica, é um aprendizado, uma lição de vida. Você leva pro resto da tua vida pra você contar pra filho, neto, bisneto. Fora as relações que a gente cria, né? Fora a relação, cara. Eu tô fora há 2 anos, eu tô aqui, ó, sentado com o coronel que eu conhecia 30 anos atrás. É maravilhoso, pô. Ô, Vanzeto, vamos falar um pouquinho das grandes emergências, né? Sim. No seu período eu vi grandes emergências, né, no estado de São Paulo. Você participou de algumas das grandonas aí? Cara, participei de muitas. Aqui em São Paulo, eu participei dos 2 aviões da TAM que caiu. O primeiro em 96, você era recruta, depois 2007? Depois foi o outro avião da TAM. Participei de Brumadinho, onde eu tive uma situação bem sine qua non ali, completamente fora da realidade, da vida profissional. Se quiser eu te conto essa história também. Estamos aqui para contar a história. Participei do assalto do lado de Campinas. Já fui para rebelião dentro de Cadeião. Cara, teve muitas, hein? Buraco do metrô, você não trabalhou? Buraco do metrô eu tava de folga. Tava de folga. Mamonas eu tava de folga. O Memorial da América Latina também, acho que era... Eu tava de folga. Você tava de folga. O Memorial, se eu não me engano, era a... Memorial foi a Carla Paz. Era a Carla, né? Carla Paz, inclusive o Bertolini passou no quartel, o Cobão não tinha autorizado eles saírem, o Bertolini passou de moto, chamou todo mundo para ocorrência, foi a salvação, porque a Carla Paz chegou lá, estavam tirando os bombeiros que tinham... Olha, teve muitas situações em que o fato de existir os médicos do grau salvaram bombeiros, mas acho que talvez, pelo menos que eu me lembre, a mais crítica e a mais, assim, fundamental foi essa ocorrência. Essa foi a hora ouro. Essa foi a hora ouro. Ali, assim, miseravelmente, a gente poderia ter tido ali mais de uma dezena de bombeiros vítimas fatais daquele... Tiveram 3 ou 4 bem graves. Bem graves, né, que ficaram em UTI, mas foram hospitalizados. Eu acho que, eu não quero falar um número para não chutar, mas eu sei que foi mais de uma dezena, talvez próximo de 2, e que o trabalho do atendimento do pessoal do grau foi decisivo, foi fundamental para que essas pessoas esses bombeiros tivessem sobrevivido. E saíram com vida, né? Não teve baixa de ninguém. Nada. Eu me lembro que na época lá foi vocês que agitaram toda a compra lá do Cianokit. Cianokit, eu estava tentando lembrar esse nome, né? Que foi o que salvou, na verdade, os bombeiros ali, né? Da intoxicação Cianokit foi, cara, tirou e infelizmente não teve isso na Boate Kiss, né? Que teria salvado a vida das pessoas. Teria salvado a vida de muita gente ali. O Cianokit, puxa vida. E um medicamento caro, né? Porque eu não vou lembrar o valor. Nessa hora não tem caro. Não existe, claro, não existe. Foi prontamente comprado, mas mais importante de tudo,
essa assistência, essa pronta atuação dos médicos e enfermeiros do grau na assistência dos bombeiros que foram vitimados ali no... Foi. Ó, se você quiser ver essa ocorrência, deve ter imagem no YouTube, né? O incêndio de memória da América Latina. Ah, tem. Se eu salvo engano, isso foi em 2012. Não lembro. Eu era major, 2012, 13, não vou chutar, mas é próximo dessa época aí. Você, nesses 27 anos aí de grau, você recebeu muitos médicos, né, para fazer estágio e tal. Dos que estão aí hoje, né? E de você, né, que chegou lá no começo. Eles estão chegando mais bem preparados, eles estão chegando, não digo mais bem preparados, mas mais ambientados do que é a realidade do atendimento pré-hospitalar? Cara, é uma pergunta difícil essa que você me fez. Porque eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. A impressão que eu tenho é que, sim, eu acho que eles estão um pouco mais preparados na questão de... Porque se exigiu mais competência técnica do médico para entrar. Quando eu entrei, na época do Jorge, Júnior, etc., bastava você ser médico. E aí o Estado mudou isso para residência. Você tem que ter uma residência obrigatória. E passou a ser obrigatório a residência. E aí a gente meio que fechou para alguns tipos de residência que estavam diretamente ligados ao que nós fazíamos. Né? Não adianta você colocar um otorrino, um dermatologista, um oftalmo. Não tem porquê. Então eu acho que eles vêm sim mais preparados, mas em contrapartida, eu acho que o número de profissionais com esse ímpeto, ou com esse desejo, e com essa vibração que nós tínhamos no começo, diminuiu. Talvez uma questão de geração, né? Talvez geração, sim. Ou talvez a lei do mínimo esforço, não sei. Mas tem a ver com a geração, isso também. Assim, é uma pena, porque assim, a gente deu muito sangue. A gente não quer ser saudosista, né? Mas era, assim, a sociedade muda, as pessoas mudam, os hábitos mudam, a gente sabe disso. Então a gente tem, eu também tenho isso, né? Da gente achar que a nossa geração era mais, sei lá, mais robusta. É robusta. Mais raiz, né? Raiz. Ponto, é isso aí. Eu tenho essa interpretação. Eu acho que a minha época, o povo da minha época era muito mais robusto. Era muito mais raiz no sentido de, vamos pra frente. O cara vestia o macacão, o cara ajoelhava. Aí começa a vir, mas eu vou fazer massagem no chão. Né? Mas eu vou sujar minha bota. E eu acho maravilhoso, cara, quando a gente faz aquele estágio com os médicos lá na ESB, eu fiquei 3 anos lá, né? Uma delícia. A gente pega os médicos e mete dentro do escombro, aliás, eu até tomei um puxão de orelha, porque a gente meteu os caras lá porque lá tem o vertedouro da represa, né? Então forma um mangue lá, né? A gente bota os caras pra atravessar aquilo, carregando maca-cesto e tal. E aí, uma época lá tava dando o tal do carrapato estrela lá, 2 médicos lá foram para a HPM de carrapato e falavam, não tem esse negócio de... Mas uma experiência, cara, sensacional. Cara, eu fui pra ESB acho que umas 4, 5 vezes. Cara, e não me arrependo, eu iria de novo. Eu não vi um médico, por isso que a gente volta no mesmo ponto, né? Os médicos que chegam nesse ponto, que vão lá fazer o treinamento, já são os caras que vão ficar. Já são os caras do riscado. E o cara, quando desiste, ele não termina a ESB, como aconteceu num concurso. Tivemos 4 ou 5 que desistiram, não terminaram a ESB, não fizeram o término do concurso, porque na época era em módulo, não sei se ainda. Isso. Era em módulo, se tem tantos tal. Muitos não foram e exoneraram, mas os que ficam, dificilmente o cara vai embora. Mas é o máximo. A não ser que muda. Você pegar os médicos enfermeiros, fazer aquela imersão na ESB, entra em forma e marcha, né, bicho? Chega nesse requinte lá com os médicos, né? Mas isso dá, é o que você falou. Integração. Sentimento de pertencimento, que eu acho que é a coisa mais importante que pode haver entre pessoas que têm... Cara, se o cara não faz isso, ele não sabe quais são os estágios do que o bombeiro está fazendo. Não adianta chegar numa ocorrência, eu como médico, cara, o que eu conheço de bombeiro? Zero. Não sei nada. Nada do que um bombeiro faz. Eu tenho noção. Durante o meu curso na ESB, eu tenho noção do que ele está fazendo.
E a noção é importante para quê? Eu não ser vítima. Não me tornar uma vítima. Porque a pior coisa do mundo não vai se expor a um risco que você não conhece. Você tá exatamente. Fazendo. Eu também vou. E pá, o cara vai para uma ocorrência, ele não tem a colocação de um EPI, um EPR, ele não sabe aonde ele está e ele simplesmente faz uma tremenda de uma bobagem e ele se torna vítima. Aí o bombeiro para de atender a ocorrência para atender o cara da equipe. Ele que se machucou. Açúcar ou adoçante, você? Nenhum dos dois. Isso é um fato. Não ser vítima. 2. Aonde ele pode ficar? Porque a melhor coisa do Como mundo, ele se posiciona como no ele ocorrência. se posiciona. Porque assim, não adianta o motorista do resgate, da USA, ele para a viatura aqui, ele vai falar pro médico assim, ô doutor, vamos ficar por aqui, porque... Não, qual que era a minha participação? A gente chegava, gente, só vou avisar que a gente chegou. Eu ia para um sargento, eu ia pro oficial, pegava um ali e falava assim, mais graduado, cheguei. Eu tive uma dessa com você. Num deslizamento de terra que teve em Jabaquara, que eu cheguei de águia. Lembro. A gente chegou de águia, você, não sei se era capitão, que você era. Eu era capitão, tal supervisor. Capitão, Aí eu cheguei e falei, Pavão, tô aqui. Eu lembro. Aí você falou, espera só um pouquinho. Exato, você espera só um pouquinho. Quando a situação tava tranquila, você falou, pode vir. Aí eu fui, e a gente constatou o óbito de uma menina. Lembro muito. Indo. Aí eu era capitão recruta nessa ocorrência. Pode ser. Eu lembro. Mas assim, é importantíssimo, porque se você não sabe quais são as etapas que o bombeiro... E isso são coisas que a gente dá essa noção, esse conhecimento pro médico quando ele passa pela ESB. Não tenha dúvida. Toma aqui, aproveitando esse bate-papo muito gostoso com o nosso querido Vanzetti, eu ofereço para ele um cafezinho do nosso Bomba Café. O Bomba Café é o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. Ponto de encontro de veteranos, é um café temático, memorabilia de bombeiro, decoração de bombeiro, lugar que respira bombeiro. Se você não conhece o nosso Bomba Café ainda, venha conhecer. Aproveita, quando você vier no Bomba Café, que fica no térreo, vá no primeiro andar, visite a loja da Fundabom. Parceria com a SOS Sul, conhece lá a Shirley, ela vai te oferecer e te mostrar muita coisa que está aqui no nosso cenário, mais camiseta, boné, chaveiro. Quer dar um presente de bombeiro? Venha nos visitar. Tá feito o convite. Sem falar na comida, né? Tem uns lanchinhos muito bons, ela foi do almoço. Tem almoço. Tem a lindeira, você almoça aqui. Já almocei várias vezes. Sem fazer propaganda, mas é muito bom. Boa. Vanzeto, eu tenho uma história sua. Minha. Você vai lembrar. Talvez a humildade não lhe permita contar isso, mas eu vou contar porque eu posso, né? Eu não sou responsável pela sua humildade. Eu não tenho nem ideia do que você vai falar. Então você vai lembrar. Você protagonizou, na minha maneira de ver, uma cena de heroísmo. Naquela ocorrência que nós fomos, que tinha uma menina adolescente, suicida, que ela estava sentada na beirinha, num prédio ocupado, no Campo Nossa, me arrepiou porque já lembrei. Pronto, sabia que você ia lembrar. E a gente deparou com aquela cena. Tava você, tava eu não lembro quem é que tava comigo agora, são do área. A gente naquela época, não existia abordagem humanizada ainda, nós estamos contando uma história antiga, eu era tenente, a gente fez aquele esquema, a equipe foi para o andar de cima, para montar o sistema para descer e pegar rapel. A menina de rapel. Você era a pessoa que estava mais próxima dela e em algum momento ela se projetou e você segurou ela pelo braço. E você lesionou o seu ombro. Lesionei meu ombro. Eu não sei nem se ela... operei. Você operou o ombro por causa ombro disso. Direito. Então eu sou testemunha, Vanzeto, de uma história sua de heroísmo. Você salvou aquela menina. Salvei. Depois você segurou, nós tivemos que segurar você e a menina. Mas quem segurou a menina e evitou que ela caísse foi você. Foi. Que tinha um histórico triste, terrível, era um histórico de abuso, né? Você lembra disso? Da menina, né? De familiares, né? Me lembro, era uma habitação invadida, precária e tal. E eu me lembro de você depois disso, né? E aquilo para você foi uma coisa, digamos assim, não vou dizer natural, mas você... E eu falava, cara, esse cara protagonizou, ele salvou, você salvou, não como médico, você salvou como... Eu tentei, né? Não, você salvou, porque ela ia cair. Né? Ele estava ali no terceiro, quarto andar, não sei qual seriam as consequências de uma queda daquela altura, né? Então, olha, eu já te parabenizei várias vezes por isso, né? Ao longo da sua vida. Mas eu conto essa história para resgatar, para registrar, né? Porque essa história aqui fica na nuvem e fica para a posteridade desse ato que você teve, que foi, eu diria,
uma combinação de bombeiro de alma com médico. Pô, obrigado. Olha, eu lembro muito bem dessa ocorrência porque ela me causou uma lesão no braço que me gerou uma cirurgia depois. Eu tenho uma marca aqui de cirurgia. A gente foi acionado para essa ocorrência, era uma invasão e a menina estava... Eu não sei até hoje como é que aquela menina chegou onde ela chegou. Porque o espaço que ela estava não era maior do que 10 centímetros. Era isso aqui, do lado de fora da janela. Do lado de fora. Não tinha janela, só tinha um Nada. buraco, né? Embaixo, como era invasão, era cheio de ferro e vergalhão que tinha. Se ela caísse, ela ia se matar, porque um vergalhão daquele ia pegar ela. E eu tava na janela, como se a janela fosse aqui, e eu olhando ela aqui assim. E eu falando pra ela assim, ó, calma, menina de 13 anos. Me lembro bem. Eu falei, olha, calma, fica tranquilo. E eu lembro que tava eu e a Jeep de enfermeira, e eu lembro que você buzinou no meu ombro, falou assim, fica trocando ideia com ela que eu vou pegar ela no rapel. E eu, ok pra você, e eu conversando com ela aqui. E aí eu falei pra ela assim, olha, você consegue vir devagarzinho pra cá? Eu vou pegar você. Devagarzinho eu te ajudo a sair daí. E a menina, eu não sei se ela se desequilibrou, ou se ela se projetou. Cara, sinceramente, até hoje eu não consigo entender. Eu acho tudo muito rápido, né? Tentou, eu aacho que ela tentou me dar a mão, e a hora que, como ela estava apoiando no beiral, e ela punha o corpo para fora, assim, se ela projetasse o corpo um pouquinho para frente, ela ia cair, então ela ficava jogando o corpo para trás. A hora que ela tirou a mão, talvez ela perdeu a sustentação. Não sei, acho. Foi quando eu realmente peguei ela aqui. Quando eu peguei ela aqui e eu estava de lado, o meu braço, ele rodou. Ele rodou e foi para trás. Nessa que ele rodou e foi para trás, eu senti rompeu uma coisa. As fibras rompendo que nem galho verde. Eu escutei até... Não sei se eu escutei, mas sentiu, eu senti, né? As fibras meio que estourando. Cara, eu senti uma dor que eu não cabia em mim. E eu tive luxação do ombro. Meu ombro saiu fora, a articulação, ela rodando para fora. Quando ela voltou no pêndulo rodando para dentro, encaixou de novo. E eu senti aquele tranco de encaixar. E aí doideira. Eu falei, cara, meu ombro. Eu comecei a gritar porque eu ia largar. Eu tava com muita Foi quando dor. eu não lembro se era o Lampanche, eu não lembro quem tava comigo. Eu acho que era o Lampanche. Era o Lampanche, quando a gente pulou, segurou seu braço e a menina. Eu lembro que a Jeep passou por cima de mim, ela catou a menina pelo colarinho, ela segurou a menina e eu não tava aguentando mais. Cara, eu tava quase chorando de dor. E aí, eu acho que era o Lampanche mesmo, o falecido Lampanche, ele catou ela pelo outro braço e jogou. Mas ela entrou que nem o Jaspion, né? Pela janela. Cara, foi aqueles 5 minutos de pavor, 5 segundos de pavor. Eu ajoelhei de dor, que eu não aguentava de dor. Eu me lembro. Na época, a Jeep fez medicação na veia. Eu voltei pro quartel do Cambuci, fiquei embaixo do chuveiro, com uma dor, cara, que não passava. Ainda bem que não teve ocorrência mais nenhuma durante aquela noite. E aí eu fui no ortopedista, fui ver, eu tinha rompido o ligamento, o cruzado, sei lá, que eu nem lembro o que era. E aí eu fui, o manguito. Rompi os ligamentos do manguito, e aí eu tive que operar. Eu lembro dessa história, pô. Mas... eu sou honesto com você, não querendo, cara, não vejo nada de heroísmo nisso. Eu posso dizer porque cara, eu fiz o que qualquer um faria. Você não pensou para fazer. Não, hipótese alguma. Você não pensou para fazer. Mas o mais importante de tudo, você fez e você salvou. Espero que ela esteja bem hoje. Né? Vivia numa situação difícil, né, de vulnerabilidade. Coitado. Mas naquele momento, quem salvou a vida dessa menina foi você. É verdade. Eu não sabia quem era o Sal, então eu já sei quem era. Eu lembrei que é você agora. Não, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Porque o susto que eu tomei. Mas você já estava lá em cima no rapel? Não, eu não estava no rapel, eu estava atrás de você. Eu mandei a equipe montar o rapel. Eu fiquei ali com você. Você estava atrás de mim. Eu estava atrás de você. Porque eu vi, assim, eu vi ao vivo o negócio acontecer. E você já tinha estabelecido com ela uma relação de diálogo que é isso. Não pode. Esse é o protocolo. Se a vítima, né, do tentante, hoje a gente chama de tentante, né? Sim. Ele estabelece vínculo emocional com alguém da equipe, tem que ser aquela pessoa até que a própria, se perdurar, queira que uma outra pessoa converse com ela. Não tem que ser você. E você fez esse papel.
intuitivamente e teve a felicidade nessa questão ou do desequilíbrio, ou de ter projetado, ter segurado. Você foi um herói. Acabou bem. Você foi um herói. Felizmente acabou bem. Vanzeto, deu sorte também, né? Porque pegou um italianão desse tamanho. Porra, o tamanho do braço da criança. Se ela fosse um pouco pesada, ela caía, eu e ela. Mas sensacional. Vanzeto, eu acho assim, você realmente seguiu seu coração quando você fez a sua opção, e seu coração é muito grande, e eu tenho certeza que você realmente, o que você falou, até para o jovem acadêmico ou médico recém-formado, veio do seu coração mesmo. Você acredita no que você falou, o que é maravilhoso. Não, acredito. Você foi e é muito feliz, né, com as suas escolhas. Eu acho que o bombeiro foi muito feliz de ter tido um profissional como você durante 27 anos no operacional, né? E eu acho que chegou o seu merecido descanso, né? E é mais do que merecido, acho que ninguém tem dúvida disso. Eu quero te agradecer, Vanzeto, por tudo que você fez pelo Corpo de Bombeiros, por tudo que você fez pelos bombeiros, né? Imagina. Eu digo aqui que muita gente que trabalha conosco, ele pode não ser bombeiro de farda, mas ele é bombeiro de alma, e você é um deles. Muito obrigado. Então, muito obrigado. É um prazer. Que Deus abençoe você, sua família. Venha sempre nos visitar no podcast. Venha aqui no nosso café, você sempre está aqui do lado, né? Aqui, toda segunda-feira a gente se encontra. Muito obrigado e eu deixo aqui para você fazer as suas considerações. Olha, muito obrigado. Foram, sem dúvida nenhuma, os anos maravilhosos na minha vida, onde eu aprendi muito. E eu tive pelo meu pai, porque meu pai ele teve a possibilidade, meu pai era engenheiro químico, e ele tinha muitas medalhas do bombeiro, umas medalhas grandes de metal, que o bombeiro dava para ele, porque meu pai ensinava o bombeiro, porque meu pai era especializado em cloro. Então ele ensinou muito, ele deu muita aula e muito curso pelo bombeiro, tanto pela ABIN, que ele era ligado à ABIN, quanto ele vinha pessoalmente para o bombeiro, pelo carinho que ele tinha pelo bombeiro. E esse carinho, obviamente, passou para mim e eu fui feliz de trabalhar aqui. E ele foi prova disso, porque quando eu entrei ele ainda era vivo. E era um orgulho para ele eu trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros. Ele falava, você está trabalhando com homens dignos, com homens e etc. Meu pai sempre foi muito fã da Polícia Militar de maneira geral, assim como eu sou. Da polícia de maneira geral, né? A gente tem que incluir a civil aí no meio. Então foram os anos lindos da minha vida, que eu não mexeria em absolutamente nada do que passou. Todas as alegrias e todas as tristezas, todas as recompensas, todas as alegrias que eu tive dentro do bombeiro, as medalhas que eu fui agraciado aqui dentro, foram para mim de muita importância, e eu tenho todas elas guardadas em casa com muito carinho e muito amor, porque eu aprendi muito estando no meio de homens dignos, como dizia meu pai. Então eu volto a dizer que quem não vive isso que eu vivi, perdeu. Quem entrou, foi embora, perdeu. Não que não seja digno, mas perdeu. Então eu quero agradecer muito esse carinho que você me proporcionou, essa alegria de poder estar aqui com você, um amigo de tantos anos. Tive a oportunidade de ver a sua ascensão militar, do jeito que você teve. Você chegou no topo da sua carreira, isso é muito bacana, assim como eu cheguei no topo da minha, dentro do grau. Eu cheguei como diretor aqui dentro, eu não tinha coisa melhor para acontecer para mim. Então, Coronel, muito obrigado pelo carinho, estou sempre disponível para a gente continuar o papo, se um dia assim for permitido. Claro. Muito obrigado por esse convite, e está registrado em alguns momentos mais uma história de 27 anos que eu vivi aqui dentro. Parabéns. Um beijo no coração, parabéns pelo trabalho, obrigado a todos e ativem o sininho. Inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vanzetão, sucesso, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É o Vanzetão, esse cara coração que vocês viram aí, um irmão, um querido amigo fantástico. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu também gostei muito. Mas como já disse o Dr. Vanzeto, inscreva-se no canal, ative o sininho pela plataforma do YouTube 193 BombaCast, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras.
Muito obrigado e até a próxima.